voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre vendas de fim de ano. O sentimento do consumidor, a posição daqueles que atendem à vontade do consumidor, do comércio. Comércio varejista que tem no Natal uma das suas datas culminantes, do ponto de vista de atendimento à vontade das pessoas. Impulso ou não impulso, mas é o consumidor que tem a vontade. Nada lhe é imposto. Ele procura porque quer, porque deseja e porque é natural no ser humano. Ser tão imperfeito, não, doutora? Tantas vezes, mas perfeito outras tantas. Né? Daí a graça de viver. Senão, se tudo fosse igual, quadradinho, politicamente correto, né? Que graça teria, não né? apresentassem problemas, se os cartões de crédito não estourassem, né? Talvez dormir fosse o melhor para sonhar, para ser um pouco diferente, porque o sonho, sim, é incontrolável, não é, Sarosta? Sim. E esse sonho de fim de ano, como é? Olha, eu acho que sonho de final de ano, falou muito bem, sonho, eu vou falar sonho e desejo. Uma coisa que nós vemos em história de qualquer sociedade, tá, é que crises acontecem. Em qualquer país do mundo teve crises, qualquer país teve problemas de corrupção. Até semana passada, o presidente da FCDL, o Vítor Augusto Koch, escreveu um artigo bem interessante, lembrando da época dos Estados Unidos, anos 20 e 30, quando predominava a máfia. Tá? Quando tinha Al Capone, tinha Elliot Ness, enfim. Crise moral, tá? O devido uso do poder é um aprendizado da democracia. E nós estamos passando isso nesse momento. A nossa democracia, vamos ver, ela é muito nova. Tem um historiador, já citei uma vez no programa anterior, Batista, o Laurentino Gomes, tá, que fala muito claramente, a democracia brasileira nasceu em 1984, quando o povo foi para a rua querendo diretas já. A partir de lá, realmente, a população começou a se manifestar. Então, quantos anos nós temos? Nós temos 84, 94, 2004, nós temos 32 anos de aprendizado democrático. Nós somos, nesse ponto, um país muito novo. E aí, aprendendo isso é o primeiro passo, e parece que nós estamos aprendendo agora, resistindo a isso, moralizando tudo que está acontecendo, não só no setor público, vamos falar, mas no setor privado, que foi corruptor também, vamos admitir isso, temos as empreiteiras, toda essa questão da Lava Jato, é um grande aprendizado. E a crise foi derivada, talvez, muito por causa disso, ela é superada de uma maneira. Eu, como economista, vou dizer, normalmente não são políticas públicas que fazem com que a crise seja superada, mas sim girar o que você falou, a roda do sonho, a roda do desejo. No início da década, em 2001, a Bolsa de Valores de Nova York só não entrou em crise por dois motivos. Quais foram os dois motivos? O iPod, aquele MP3, e o PlayStation 3, se não me engano, ou 2. Ou seja, dois brinquedos salvaram a maior economia do mundo de não fechar o ano no vermelho. Então, gente, o que nós temos que fazer? Sim, nós temos que sonhar, nós temos que buscar nossos objetivos. Nós, apesar de tudo que está acontecendo aqui, nós já passamos daquele nível dos anos 70, dos anos 80 até, de buscar simplesmente sobreviver. Agora nós também vamos querer descobrir o quê? Sonhar, ter diversão, ter arte, ter lazer, tá? E buscar, dentro da responsabilidade, tá, maximizar isso. O que eu chamo de responsabilidade? Já estou encerrando, mas peço só um minuto para resgatar o tema da internet. Vocês sabiam, tá, que, já que o programa aqui é Democracia do Rio Grande do Sul, vamos beneficiar o Rio Grande do Sul, tá? Vocês sabiam quando vocês compram um produto num portal nacional, vocês estão mandando dinheiro lá para fora do estado?
Se é para comprar na internet, gente, comprem de sites daqui. O preço é quase equivalente. Ou vão nas lojas. ICMS, Porque né? o ICMS, até o valor que acontece, o valor que a gente gasta com o nosso vizinho, mais cedo volta para o nosso bolso. E isso é fundamental para fazer a economia girar. Tá? Vamos valorizar o que nós temos aqui. Olha, é importante essa notícia, é importante também o sentimento que surge pós o período de crise. Da necessidade da sobrevivência. E sobrevivência se faz com compartilhamento. Compartilhamento de responsabilidade, acima de tudo. Eu vou registrar aqui porque apreciei muito uma entrevista concedida à Rádio Gaúcha pelo presidente da Fiergs, Heitor Miller, em que ele entende também que o empresariado deve participar do esforço de recuperação da economia do Estado do Rio Grande do Sul no conjunto. Mas devem compartilhar todos. Poderes, setores da economia, setores sindicais, entidades de trabalhadores. Para que não exista também, porque existe muito, o privilégio para aqueles que não participam. É como a questão das anistias, das isenções. As anistias, as isenções penalizam os corretos, os que pagam. Essa consideração não foi feita por ele, é apenas uma lembrança nossa. Mas a consideração do compartilhamento, da obrigatoriedade do compartilhamento, é que traz esse sentimento de necessidade de integração. Quando o Eduardo Starosta lembra disso, eu lembrei exatamente em função disso. Quem compra, busca a facilidade da compra da internet, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, está levando o dinheiro para os cofres de São Paulo, do Rio de Janeiro, para o pagamento do funcionalismo de São Paulo, do Rio de Janeiro, e não o daqui, que não recebe e, obviamente, logicamente, não consome. Não é? Batista, sei que estou muito tagarela, só mais um adendo. Tá? Que ela falou, nota fiscal. Tá? Nota fiscal é o atestado que você está comprando, não só no Rio Grande do Sul, mas está comprando uma mercadoria legítima. Não está financiando clandestinidade, que vai acabar onde? Vai acabar em tráfico de armas, tráfico de drogas, criminalidade. Então, vamos exigir a nota, que significa o quê? A legalidade, tá? E a comprovação da compra e venda. Isso, com certeza. É, a garantia também, com certeza. Então, nesse sentido, a gente deve desconfiar também das ofertas milagrosas. Voltando então, à questão da internet. Valores fora do comum, a gente tem que desconfiar, porque o produto pode envolver falsificação, roubo, sonegação de impostos, então é justamente o que a gente está falando, né? Não, basicamente isso acontece muito em sites que não são aqueles sites tradicionais, né? Então, sempre analisar o site. No momento da compra, comprar em sites que a gente sabe que são conhecidos, não se envolver em pesquisas, em valores totalmente fora do comum, enfim, a gente tem reclamações de produtos que envolvem um celular, por exemplo, que custa R$3.000 a R$500. Então, a gente já tem que desconfiar nesse sentido. Analisar se o site possui os dados, endereço físico da empresa, CNPJ, tudo para se resguardar justamente nesse sentido, né? Embaixo na página conter o endereço físico, porque se caso acontecer algum problema, justamente para a gente tem que ter um endereço físico para enviar uma notificação, né? A gente precisa do CNPJ da empresa, endereço físico, tudo direitinho. Até conferir se esse endereço é verdadeiro. Porque exatamente. Eles botam o endereço lá que na verdade não é o endereço. Exatamente. Então, analisar essa questão, desconfiar de preços exorbitantes, assim, muita diferença, para realmente depois poder aproveitar o Natal, poder aproveitar sem ocorrer problemas, recebendo os seus produtos, para poder presentear todo mundo e ter um Natal aí bem frutífero, alegre, um ano novo sem também com as pesquisas, né, de preço, sem entrar o ano com super endividado. Então, aproveitar essa questão realmente de fazer a pesquisa, analisar se o site é verídico, se possui todos os dados direitinho, para aí poder comemorar direitinho, poder presentear os seus familiares e entrar o ano novo sem dívidas, né? E falar em presentear, falei tagarela hoje, tá? Você que me inspira a lembrar de coisas que tem que falar, tá? Lembrando das crianças, presentes, brinquedos.
muito cuidado, tá? Especialmente não só em sites, mas também naquele comércio informal de rua, que Exatamente. vai vender aquele brinquedinho barato, que provavelmente a tinta dele está contaminada com chumbo, é tóxico para a criança. Verifique sempre selo do Inmetro, por favor. Exatamente. Todos os brinquedos eles têm que ser previamente aprovados, né? Tem uma série de requisitos que eles têm que cumprir. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer, que o nosso economista da FCDA também vai concordar, é que esse ano de 2016 ele serviu também para que o consumidor se ajustasse. No seguinte sentido, tendo em vista a crise, a complicação, ele foi obrigado a ser mais comedido e resolver o seu problema financeiro. Então, o dado que a gente tem no SPC é que o endividamento das famílias não está elevado. O endividamento da família está sob controle. E exatamente está sob controle porque ele começou a fazer todo um movimento no sentido de se ajustar. Como as empresas fizeram, como todo o comércio fez, como as indústrias fizeram, então, também se ajustaram. Então, por isso que nós estamos em plenas condições de retomar o crescimento. Porque nós estamos, digamos assim, estáveis. Não estamos com problemas sérios. Está todo mundo mais ou menos tranquilo. Uma equalização mínima. Equalizado. Então tá. Então daqui nós temos condições de melhorar. Por isso que nós estamos um pouco otimistas com relação a 2017, um pouco, não muito, mas um pouco mais otimistas, porque efetivamente a gente percebe que os dados econômicos nos dizem isso. As famílias não estão controladamente endividadas, existe uma confiança que está levemente retomando e nós vamos chegar num ano melhor para 2017. Só passar essa nuvem negra, essa confusão, essa bagunça toda que está acontecendo, nós vamos sair dessa melhor. Não existe nenhuma crise que não tenha sido superada. Nós já estamos no 6º mês consecutivo de crescimento da confiança do consumidor. E uma outra coisa, dados do Banco Central... Na confiança e no consumo, por via de consequência, ou não? Não, na confiança. Ou seja, a perspectiva do consumidor de que poderá mais voltar no futuro. Isso já está acontecendo. Em vários segmentos do varejo, setembro e outubro já mostra uma forte retomada. E mais importante, dados do Banco Central e também pesquisa do SPC Serasa mostra que aquela inadimplência que se fala, ela está muito localizada no que nós falamos anteriormente. Cartão de crédito, cheque especial. Vá, negocie isso, procure o Procon. Eu seria mais radical, eu diria assim, se você tem cartão de crédito e está devendo, corta o cartão, picota e bota fora. Exatamente. Porque esse cartão vai atravancar a tua vida. E negocia via proteção ao consumidor, você tem boas condições de negociação. Tá? E siga a vida no azul positivado e a partir de agora com responsabilidade no gasto. O que o varejo quer, o colega da CDL vai concordar, não é aquele consumidor que gasta tudo de uma vez só e depois fica 2 anos ou 3 anos sem poder gastar porque tem que pagar a dívida. Nós queremos o consumidor saudável, sempre forte e controlado, fiel. E isso envolve o quê? Envolve cultura financeira, envolve não gastar mais do que tem. Doutora Carline, essa pergunta é obrigatória, porque eu tenho certeza que é do telespectador. A senhora representa o PROCON RS. Porto Alegre tem seu PROCON. Qual o limite entre um e outro? Ou qual a afinidade? Afinidade todos nós sabemos, seria dispensável explicar. Mas não existe nenhuma colisão? Tu diz no sentido do consumidor, do fornecedor? Sobreposição. De tarefas? Do consumidor fornecedor? Não, dos PROCONs. Do PROCON municipal estadual. Tá, entendi. Olha, a gente sempre tem essa questão na verdade, o PROCON municipal e o PROCON estadual são independentes, né? Sim, quanto a isso não há dúvida. Isso, mas a gente faz algumas ações conjuntas, com certeza, a doutora Flávia sempre com o Cauê, então a gente, várias reuniões... A doutora Flávia passou e muito bem pelo município. Sim, com certeza, e em várias reuniões também, inclusive, tanto o PROCON estadual quanto o PROCON municipal, a gente se encontra e trata de diversos assuntos ao mesmo tempo, né? E a gente sempre procura, eu acho, nesse sentido, conversar. A doutora Flávia conversa muito com o Cauê nesse sentido, de não haver uma operações conjuntas, né? A gente faz operações conjuntas, tanto da fiscalização
quanto eu acho, do atendimento do consumidor ali no PROCON estadual. A gente sempre orienta, a gente atende consumidores, moradores, que não sejam moradores de Porto Alegre, né? Então, os moradores de Porto Alegre devem se dirigir... São direcionados ao PROCON Porto Alegre. É exatamente isso. Sim. A compatibilização que é feita. Sim, com certeza. Moradores de Porto Alegre, a gente orienta para se dirigir ao PROCON municipal. E moradores de cidades que não têm um PROCON, ali a gente atende muito Alvorada, Viamão, Guaíba, Eldorado do Sul, e todas as cidades na do região interior. Metropolitana. Isso, é a maioria, mas todas as cidades que não têm um PROCON, se o pessoal quiser vir do interior ao PROCON estadual, a gente atende com certeza. E eu acho que é nesse sentido a gente faz esse direcionamento, né, para não haver justamente, mas claro, com certeza, deficientes físicos, enfim, ou a gente também, a gente não vai se dirigir ao nosso PROCON, a gente vai atender, não, mesmo sendo não morador existe um impedimento. Não, né? não existe um impedimento. A gente essa tem racionalização setorial. Isso, com certeza. Então, nesse sentido, não tem. E a fiscalização do PROCON municipal é realizada junto com a SMIC, né? E do estadual a gente tem umas operações próprias. Agora também vai ter a Operação Verão em janeiro, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, ou as operações são conjuntas ou independentes mesmo em assuntos diversos, né? E quantos são os PROCONs no Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que agora a gente está em 80 e poucos, se eu não me engano, 81. A gente tem ali no nosso site tudo direitinho, todas as cidades que possuem PROCON, endereço, horário de funcionamento, né? Então, quem tiver PROCON em sua cidade pode se dirigir até lá, mas a gente também atende muitas ligações também de consumidores que possuem PROCON em sua cidade, mas procuram aqui o centro, sim, Porto Alegre. Nos procuram, a gente dá toda a orientação, mas direciona ao seu PROCON. E esses PROCONs representam pouco menos de 1/5 dos municípios do estado, né? Eles atendem regionalmente? Olha, nem só regionalmente, no município, são orientados mesmo a ir no município. Alguns atendem regionalmente, como Santa Maria, que é mais longe, Santa Cruz, né? Enfim, agora está numa questão de ter ou não PROCON, mas tem o balcão. Passo Fundo, Rio Grande. Normalmente atendem só quem mora na própria cidade, mas podem sim abrir exceções, dar uma orientação para o consumidor. O vizinho de São José do Norte, de Rio Grande, para exemplificar, não será atendido, teria que vir a Porto Alegre. Sim, deveria ser atendido no nosso, do PROCON estadual, mas aí a gente tem umas conversas com o pessoal do PROCON mais próximo, onde a pessoa mora, enfim, que mora longe, né? Acabam dando uma orientação, pelo menos, ou até orientando a entrar no juizado especial cível, que daí fórum tem praticamente em todas as cidades, ou que atenda aquele consumidor, a gente orienta para ir no juizado especial cível, né? Da orientação na cidade, para que procure na própria cidade o fórum especial. Isso. Seria de pensar também numa forma de regionalizar, né? Dá para regionalizar isso. Site também, isso não é tem? possível, né? No nosso não, a gente não tem, só pessoalmente. Só orientação por telefone mesmo e pessoalmente. E é mais garantido, né? O site pessoalmente, também porque a gente tem abre toda a margem para outro tipo documentação. de Exatamente, a gente precisa de toda a documentação, a gente está, enfim, vendo essa questão, porque poucos funcionários também. Mas pessoalmente só, mas a gente sempre orienta por telefone, tudo direitinho, as pessoas sempre ligam com muitas dúvidas, né? Então, acho que nesse sentido, assim, fica bem claro também para as pessoas, ou até a gente orienta a entrar no consumidor.gov, que é uma página do governo, né, que a pessoa pode entrar e reclamar ali, fazer o seu atendimento, que muitos fornecedores já são cadastrados ali e a pessoa consegue resolver seu problema através dali, do consumidor.gov.br, que é uma página institucional do Ministério da Justiça que funciona muito bem, que também, ao invés de ir o PROCON, pode entrar no consumidor.gov, que é uma página bem específica, assim, para esses problemas de consumo, né? É importante para a federação essa participação do PROCON, né, senhora? Sim, sem dúvida nenhuma. A garantia ao consumidor é aquela coisa. Consumidor seguro, tá? É o consumidor que volta à loja, é o consumidor que sabe seu direito, é o consumidor adimplente. É aquele consumidor que, acima de tudo, tá, sabe da responsabilidade que tem consigo próprio em consumir conscientemente.
a maioria das lojas, dos lojistas, dos bons lojistas, que são a grande maioria, apreciam muito o Código do Consumidor. Que o Código do Consumidor nos dá uma base legal que a gente sabe, que a gente conhece. Então é fácil que você seguir uma regra quando você conhece. São os limites da O garantia. difícil Né? é tu não ter, exatamente, não ter noção do que tu precisa fazer. No momento que a gente sabe o que precisa fazer, como é que tem que se comportar, etc e tal, não tem nenhum problema. A doutora há de convir que os casos dos lojistas de Porto Alegre são resolvidos muito facilmente. Às vezes liga o telefone, tem um problema aqui. Às vezes não tem nem o direito, mas o lojista tem essa predisposição em resolver o problema e não lesar o consumidor, em deixar o consumidor satisfeito. Então, assim, o PROCON é um parceiro, ele não é um nosso inimigo, muito pelo contrário, é um parceiro, porque ele ajuda a esclarecer o consumidor. É muito bom para nós ter o Código do Consumidor e o PROCON. Proteção mútua. Ajuda muito. Bem, esperamos ter ajudado o telespectador a entender bem essa situação de fim de ano e também quanto ao aconselhamento de que seja prudente. Generoso, mas prudente, né? Estamos chegando ao final do Democracia, temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados, para a mensagem de encerramento por hora e de exortação também a esse procedimento adequado neste período de final de ano. Carlos Frederico Schmedeker. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com os consumidores de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul. E quero dizer que eu estou otimista, apesar de nós estarmos numa situação complicada, eu estou otimista com relação ao que vai acontecer daqui para frente. Essa bagunça toda que a gente vive é um período de ajustamento. Vamos sair dele muito mais fortalecidos e melhor do que entramos. Não tenho a menor dúvida disso. Os dados já estão mostrando uma leve recuperação. Essa recuperação tende a melhorar em 2017. Esperamos em 2018 sim voltar a uma vida bem mais normal do que a gente tem agora. Então, eu agradeço e desejo um bom Natal para todo mundo. E, por favor, consumam conscientemente, mas consumam porque o Brasil, o Estado, precisa disso. Muito obrigado. Carlos Frederico Schmedeker, vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas, CDL do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando estamos tratando ainda de vendas de fim de ano. E estejam todos interessados em dar o seu presente, em comprar para si mesmo, mas com consciência, com recato. Uma palavra antiga, que volta à moda em determinados momentos, mas que é recomendável para este. Sim. Carline Radas. Isso. Eu também agradeço o convite em nome do PROCON RS. É muito bom sempre trazer essas orientações e esclarecimentos ao consumidor. Então, eu espero que, caso o consumidor tenha, então, algum problema, tanto de vício de produto, quanto do superendividamento, a gente sempre orienta antes a entrar em contato diretamente com o fornecedor, com o saque da empresa, para tentar resolver o seu problema de uma forma amigável. E caso não consiga, então, o PROCON estadual está disponível para todos os consumidores que necessitem de orientações, atendimentos. E então a gente deseja também um ótimo Natal, uma ótima virada de ano, já boas festas a todo mundo. Obrigado, doutora Carline Radas, coordenadora jurídica do PROCON RS, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre o organismo que administra também na área jurídica a sua atuação, a sua presença constante ao lado do consumidor. É fundamental saber que ninguém está sozinho, procurando identificar adequadamente aquilo que lhe serve, que lhe atende, que traz resultados positivos para a sua demanda. E o PROCON está aí exatamente para atender o consumidor. Mais uma vez, beleza dos seus companheiros de debate, o economista Eduardo Starosta, que ao invés de 2, tem 2 minutos e meio para a mensagem de encerramento. Poxa, isso é um prêmio. Já que ele falou tanto, eles entendem as vocações. Melhor. Não, mas agora eu não estou a fim de falar. Brincadeira. Não, mas, em primeiro lugar, Batista, eu acho que aqui todos, eu também vou antecipar meus votos de Feliz Natal e próspero, um belo 2017 a todos, tá? Com muita prosperidade. Vou antecipar isso porque o programa Democracia, ele está consolidado no Rio Grande do Sul pela direção, pela condução do
nosso amigo Batista, que sempre nos traz aqui convidados do mais alto gabarito. Então, provavelmente, já que eu não sei se me incluo no mais alto gabarito, acho que hoje, esse ano eu não volto para cá. Então, Feliz Natal, próspero Ano Novo a todos. E uma coisa, eu acho que uma mensagem final que eu gostaria de deixar em nome da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas é que o ano de 2016 foi um ano difícil. Vamos contar ele como encerrado, vamos nos renovar, nos renascer nesse Natal, porque Natal é renascimento, Ano Novo é renovação, e pensar melhor como indivíduo, como lojista, como consumidor no futuro. O Brasil e o Rio Grande do Sul, face o que está acontecendo agora, chegou num limiar, num ponto final de uma história e no início de outra. O que vai ser essa nova história que começa a partir de 2017? E é um momento muito importante. Isso, uma coisa que fica muito claro é que cada vez mais as pessoas vão ser protagonistas de si próprias, vão ter que empreender a si próprias, porque ficou mais do que provado que aquele nosso Estado gigantesco, que vem desde a época da independência do Brasil, ele não existe mais. Ele não tem mais condições de arcar com tudo que arcava antes. Não adianta ter muito direito e não ter obrigações. Então, isso aí tem uma coisa, aumenta um pouco a insegurança para alguns, aumenta, mas a compensação é muito maior. Então vamos entrar em 2017 com uma outra ótica. Não que o mundo está nos devendo, e sim, eu devo a mim e como que eu posso contribuir ao mundo para ter um futuro melhor para mim, para meus familiares, para minha cidade, para o meu país e para o mundo inteiro. Muito obrigado, Batista, muito obrigado a todos e excelente final de ano. Obrigado, economista Eduardo Starosta, consultor de economia da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, pela participação no Democracia. Quanto ao Estado, não precisamos de um Estado máximo nem do Estado mínimo, mas sim competente e justo.